Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí bater um papo novamente sobre coisas que são importantes na vida da gente. Eu queria que vocês tivessem a oportunidade de dar uma olhadinha nos meus vídeos lá no meu canal, para poder entender um pouquinho melhor sobre essa relação de vídeos que eu tenho feito nos últimos anos, mas também principalmente nos últimos meses, que são vídeos que vão trazendo a discussão para a sociedade, discussões estas que são importantíssimas para a juventude, para quem é pai, para quem é avô, mas no geral, para a gente pensar que mundo nós queremos lá para frente, tá bom? A ideia principal desse vídeo aqui, que vai complementar principalmente os vídeos últimos aí, é que a gente discuta essa visão deturpada que muitas vezes nos colocam através das mídias, através das falas dos políticos, através da internet, através dos memes, tudo bem? Para que a gente possa pensar um futuro, pensar a ideia de mundo de um outro ponto de vista. A ideia aqui é discutir para que nós possamos mudar de posturas, mudar de pontos de vista muitas vezes, instalar um software novo na cabecinha, né? Fora dos preconceitos, fora da ideia errada de que só nós devemos nos dar bem e assim por diante. Tudo bem? Então, qual que é a ideia aqui? Que, já que eu estou falando aqui, é um papo diferente, mas é um papo que complementa, nós vamos falar de um termo que vocês devem ter escutado muito nos últimos anos aí. E por que é importante saber dessa situação? Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre necropolítica. A maioria de nós nem sequer sabe o que quer dizer o termo, não sabe juntar essa denominação, esse conceito na nossa vida cotidiana, tá bom? E aí eu quero que vocês entendam aqui um pouquinho. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos, tá bom? Não vou me aprofundar muito neles, por dois motivos. E aí vou ser muito sincero com vocês. Alguns deles estão lá no Foucault, que eu já li, mas muito tempo atrás. Boa parte das coisas que eu tenho falado, eu tenho buscado na memória, por falta de tempo. Agora que com essa pandemia está sobrando um pouco de tempo, eu estou estudando algumas coisas mais, e eu vou voltar a colocar o pezinho e a mãozinha ali na bibliografia que eu já li e que eu preciso retomar. Mas nós vamos falar de Foucault, né? Quando eu li Vigiar e Punir, por exemplo, tem vários conceitos lá de o poder do Estado, né? E aí nós vamos falar sobre biopoder e soberania, nós vamos esclarecer esses conceitos um pouquinho, da forma bem simplória. O estado de exceção, que é uma das questões que também o Foucault vem trazendo, mas a base aqui da gente conversar é a política da morte, que é a necropolítica, que é do Achille Mbembe, né? Achille Mbembe, que é um camaronês que estudou, foi aluno do Foucault, se eu não me engano, e que traz complementos à ideia de biopoder do Foucault, que extrapola um pouquinho ali a visão, talvez, eurocêntrica do Foucault, vamos dizer assim. Bom, o Foucault é um francês, um branco, que nasceu na Europa e basicamente viveu toda a vida na Europa, mesmo que tenha viajado, um professor, um filósofo, e ao mesmo tempo, ele trouxe um monte de visões que, por mais que talvez tenha razão, ele também deixou ali, talvez, algumas brechas, e o Mbembe vem fazendo para a gente essa reconstrução, tá bom? Então, olha só. Primeiro, eu gosto muito dessa foto, que faz parte de um artigo que eu li do Mbembe, que o Achille ele vem falando de as pessoas que são matáveis, os corpos matáveis, na verdade, não as pessoas, mas os corpos. E esses corpos, às vezes, têm esse foco de ser matável a partir do ponto de vista do Estado, tá bom? E aí a gente vai falar disso. Essas portas não têm voz, apesar de ter um megafone junto com ela, mas elas não têm voz. E essas portas simbolizam, do meu ponto de vista, as pessoas que não têm voz dentro da sociedade, as pessoas que são corpos dispensáveis, tá bom? Então é muito interessante, eu gosto muito dessa imagem, é uma obra de arte que se propunha aqui nessa obra.
E aí eu vou começar falando com vocês o que é soberania, tudo bem? A soberania é essa superioridade derivada da autoridade, né? O domínio sobre uma determinada situação, o poder sobre determinada situação. Então, quando a gente fala que nós somos o Estado soberano, é porque o país, ele se autogere, ele tem o poder dentro dele, dentro das linhas de fronteira do Brasil, por exemplo. Quem manda é o Brasil. Então, só as leis brasileiras que têm realmente validade aqui dentro. Ah, mas tem também ali os acordos internacionais, sim. Mas eu estou dizendo para vocês que nós trazemos as leis para cá. Nós, mesmo que nós tenhamos assinado algum acordo e esse acordo influencie a nossa vida, essa influência parte do princípio que aquele acordo vai ser complementado com leis nossas, leis nacionais. Então, essa soberania que nós temos de gerir da forma que nós queremos, o Estado ser gerido, o povo ser distribuído, o povo fazer as coisas, a política funcionar dentro do Estado brasileiro, é só nosso direito, né, de fazer isso. O poder aqui que nós damos ao governo, como representante do povo, é de gerir todo o Estado. Então, pensando nisso, essa soberania, ela também pressupõe algumas outras situações que a gente vai discutir, principalmente na hora que a gente fala de biopoder. Então, sabendo que soberania é esse poder, esse domínio sobre alguma coisa, alguma situação, ou algum território, nós vamos entender um pouquinho do que o Foucault entende por biopoder. A expressão máxima da soberania reside, em grande medida, no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem pode morrer. Tudo bem? Então, a partir desse ponto de vista, nós vamos entender um pouquinho mais. Então, essa soberania, que é o poder que nós também damos a alguns governantes, né, alguns homens, para poder representar todo o restante, ela tem sido usada para também decidir quem vive e quem morre. E vamos falar bastante sobre essa situação, somente nessa época de pandemia, para a gente entender melhor. Aqui é uma charge que eu também acho muito importante que a gente entenda. Aqui a morte, né, travestida aí de governo, né, de governante. Você pode ver aí pela roupa. Né? Essa morte, ela escolhe, ela tem o direcionamento. E aí eu não estou falando da morte natural, veja só. Ele está falando de uma morte que ela normalmente é trazida de uma determinada forma. E essas formas, muitas vezes, elas não são diretas, como a gente vai discutir. Mas elas podem ser indiretas. Por exemplo, a miséria que leva pessoas a buscarem outras saídas, outras soluções para conseguir continuar vivendo, ela é indiretamente uma culpa do Estado. Porque o Estado, antes de qualquer coisa, e aí é uma visão também Foucaultiana, ele está lá para providenciar a vida, né, para poder garantir integridade para as pessoas que estão naquele território que determina o Estado, e para poder gerir essa vida dentro desse território de uma forma digna. E quando esse Estado não faz, o que acontece? Ele é indiretamente culpado pela consequência de tudo isso. Tá bom? Então aqui nós vemos as vidas negras, indígenas, né, e crianças e jovens que podem ser ceifadas a qualquer momento por conta de estarmos no sistema que exige isso, por conta de ser um sistema violento, baseado no lucro, no dinheiro, nos valores financeiros e assim por diante. E aí nós vamos fazer alguns questionamentos que a gente vai discutindo e vai falando sobre eles, vamos tentando desvelá-los aqui durante essa conversa, tá bom? O primeiro aí é que, primeiramente, deixar claro o que é o biopoder, né? Aquele domínio da vida sobre o qual o poder tomou o controle. O domínio da vida aí é esse espaço que o poder, aí no caso da mão do Estado, tomou controle, tá bom? A gente está falando do Estado, mas, como eu disse para vocês, uma consequência do Estado não gerir da forma correta ou competente é o crime, que também acaba trazendo aí o domínio sobre a vida em determinados lugares, tá bom? Então, olha só,
E aí vamos partir para os questionamentos. Mas sobre quais condições práticas se exerce o direito de matar, deixar viver ou expor à morte? Mbembe vai trazendo essa situação, essa visão que é Foucaultiana, essa conversa, essa discussão. Mas Mbembe vai trazendo essa ideia mais para próximo da gente, nas periferias. Lembra que eu falei lá no início que Foucault tem uma visão um pouco mais, diríamos, eurocêntrica. Então, essa visão eurocêntrica do Foucault deixou de lado um pouquinho aí o que Mbembe acredita, as periferias. Né? Então você tem ali o centro do mundo capitalista, que é a Europa e os Estados Unidos, e você perde aí a visão, e é por isso que eu comecei no início dizendo sobre Foucault ter uma visão eurocêntrica, você perde a visão realmente do mundo como um todo. Tá? Não que não se contemple em boa parte da bibliografia do Foucault as relações do Estado com o restante do mundo e o seu povo. Mas, de qualquer forma, é interessante a gente pensar que existe ali uma restrição, talvez, na visão que é complementada aqui. Então, hoje, de forma bem didática, o deixar viver ou expor à morte ou exercer o direito de matar, quais as condições? Hoje a gente está vivendo essa pandemia e é claro aqui essa questão de expor à morte, por exemplo. Né? O Estado que não se preocupou em fazer da sua função a base para manter a vida, a saúde das pessoas, ele se preocupou basicamente com a economia, é um Estado que está levando aí a exposição à morte das pessoas, principalmente as menos favorecidas, as pessoas que estão lá na ponta das periferias também, dentro do próprio Estado. Tudo bem? Quando o Estado, com o seu braço armado, sobe o morro, entra numa favela, entra numa comunidade, vai para a periferia e mata, arrasta um garoto e o assassina, esse Estado está exercendo o direito que nós demos para ele de matar. Né? Esse direito de matar foi quando nós incorporamos no mundo civilizado a ideia do contrato social, que o Estado passa a ter o monopólio da violência. É uma das coisas que nós falamos muito durante a faculdade, mas nós falamos também no ensino médio em algum momento, quando a gente está falando sobre sociologia, que é muito importante por conta disso. Né? Esse Estado que deveria ser protetor, ele passa a ser um Estado que não protege tanto. E aí esse Estado tem protegidos sem levar em conta que ele deveria fazer isso para todos. Então ele tem grupos que ele protege, CEPs que ele protege, cores que ele protege, raças que ele protege, etnias que ele protege, mas ele deixa o grande grosso da sociedade sem a proteção real. Por que isso é importante entender? Volto a dizer, quando a gente vê um Estado, a mão armada, a mão repressora do Estado, que são as polícias, as forças armadas, algumas situações, matar uma pessoa que ela deveria proteger, que ela não deu condições, tudo bem? Que ela não deu condições dela sobreviver, de se alimentar bem, de ter saúde, de ter um transporte digno, de ter uma educação digna. Então esse Estado está exercendo o direito, que é a partir do monopólio da violência, de matar quem ele acha que é matável. Lembra que eu falei de corpos matáveis anteriormente? Está falando disso aqui. E aí, quem deixa viver, quem deixa morrer. O deixar viver aqui, a gente pode, de novo, trazer aqui para essa ideia que a gente tem da pandemia que a gente está vivendo. Tá bom? É uma coisa muito importante a gente pensar nesse sentido. Quando a gente traz para essa pandemia, a gente percebe que quem é que morre? Se a gente pegar as estatísticas, nós vamos notar que nas classes altas,
pouquíssimas mortes vão acontecer, e aí eu estou falando de forma estatística, tá bom? Então, não estamos levando em conta que lá as classes altas são pouquíssimas e as classes mais baixas são muitas. Não é essa a questão. Dentro daquela quantidade de pessoas ali, 0,2%, talvez 0,3% das pessoas nas classes B e A e C+, talvez, morram. Mas nas classes mais baixas, C, D, E, provavelmente esse número vai saindo aí dos 15% para os 25%, talvez 30%. É bom olhar. E aí você está deixando viver quem é importante ou protegido do Estado, que são as pessoas que podem mais, que têm mais. Então essa é uma visão muito clara aí do biopoder, e já entrando aqui na questão da necropolítica, tá bom? É bom pensar nisso e guardar esses conceitos aí. Aqui nós vamos fazer um outro questionamento. Se nós já deixamos aqui, ó, que quais as condições se exerce o direito de matar, para isso nós demos o direito do Estado ter armas, ter pessoas que andam armadas e, a partir de um determinado princípio, defender o que eles deveriam fazer a partir da sociedade, defender a sociedade. Mas normalmente a gente não encontra essa visão dentro do Estado. É uma visão patrimonialista. Então a vida vale menos que o patrimônio. Só para a gente começar a entender. O sujeito dessa lei, normalmente, como eu disse anteriormente, tem CEP, tem cor, tem etnia, tem contribuição financeira para a sociedade, né? Valor de contribuição financeira que ele pode dar, e assim por diante. Então, o sujeito da lei, normalmente, a gente precisa começar a pensar nisso. Quem é esse sujeito que a lei permite matar, expor à morte ou deixar viver? Exatamente isso que a gente vê todo dia, né? Um garoto que na periferia que é arrastado por um policial bandido e morto sem nenhuma condenação, sem nenhum envolvimento com nada. Esse Estado passa, então, a ter o poder de vida e morte sobre a gente, né? Sobre os habitantes. Normalmente sobre esses que são os dispensáveis, os descartáveis. Tá? Com a implementação de tal direito, o que a implementação de tal direito nos diz sobre a pessoa que é, portanto, condenada à morte, e sobre a relação antagônica, ou seja, conflitante ali, que são diferentes, né, diferentes pontos, que coloca essa pessoa contra o seu ou sua assassina, né? Seu assassino ou sua assassina. Então, ó, que a implementação de tal direito de matar, morrer, deixar viver, que essa pessoa condenada à morte, e aí a gente vai pensar assim, as pessoas que não têm hoje condições de acessar um sistema de saúde privado e o sistema de saúde público, apesar de estar salvando muitas vidas, a gente sabe que também é deixado as traças justamente para que as pessoas não tenham condições de viver, porque é meio que deliberado não investir na saúde de forma competente, não correr atrás de eliminar o máximo possível da corrupção dentro dessa área. A gente já viu vários escândalos aí, no meio de uma pandemia que está matando quase 60 mil pessoas em junho. E aí nós estamos falando de pessoas que não ligam para a maioria das pessoas na sociedade. O que está dizendo aqui? Então, essa pessoa que é condenada à morte, qual a relação que tem? Por que o algoz quer que ela morra, ou tira sua vida, ou deixa ela morrer? Né? Ou permite ou não ela viver? Esse algoz, normalmente, é um algoz que representa uma classe. O Estado brasileiro, nós elegemos, a maioria das pessoas que nós elegemos representam uma determinada classe. O poder financeiro, os bancos, os endinheirados, os ricos, as elites financeiras. Tá? Elite por si só deveria ser um termo totalmente diferente do que a gente usa, mas infelizmente não dá para a gente fazer de outra forma. A elite seria os melhores naquela situação, mas aqui no Brasil a gente percebe que os que têm mais, né, que deveriam ser os melhores, não pensam como os melhores, são normalmente as piores pessoas, e essas pessoas influenciam muito as políticas públicas, a forma de se gerir o Estado.
Tudo bem? Então, esses 3 questionamentos são importantes, mas nós temos alguns outros que a gente vai aprofundar um pouco mais. Se consideramos a política uma forma de guerra, devemos perguntar: que lugar é dado à vida, à morte e ao corpo humano? Tá bom? Aí a gente está falando de um pouquinho mais amplo, aí, esse conceito aí vai se expandir um pouco mais. A gente vai para a África, para as periferias mesmo. Nós também somos periferia do capitalismo. Nós não somos central, né? Ou nós não estamos na visão do capitalismo dentro da centralidade do mundo realmente desenvolvido. E isso é importantíssimo pensarmos, gente, porque é dessa forma que nós somos vistos, né, como país, mas os povos cada vez mais são vistos como descartáveis. E aí a pergunta, né? Que lugar é dado à vida, à morte e ao corpo humano, em especial ao corpo morto ou ferido? E aí ferido não é só que está machucado porque levou uma bala, porque foi esfaqueado, mas porque está doente também, tá bom? Como eles estão inscritos na ordem de poder. Esses corpos, e aí é muito importante essa visão do Foucault, porque ele traz para a gente como é que ele percebe que o Estado encara o cidadão, principalmente o cidadão que não tem mais possibilidades de manter-se ativo na economia. Tá bom? Então o Foucault vai trazendo isso. Então o corpo aqui, gente, é porque a partir de um determinado momento, o Estado que mata uma pessoa sem intervir, sem garantir para ela, sem dar para ela condições de viver com dignidade, deixa ela morrer ou a mata, ele só vê aquela pessoa como corpo. E a primeira coisa que o Estado tenta fazer é tirar da gente a humanidade. Presta atenção no que está acontecendo na vida de vocês, no dia a dia da gente. Como é que fazem quando a polícia mata alguém? A primeira coisa que os policiais vão fazer, os vagabundos que protegem a polícia, vão fazer nas redes sociais, por exemplo, é tentar matar a reputação daquela pessoa. Tudo bem? É tentar tirar o nome daquela pessoa. Olha que louco isso. Tirando o nome, tirando a reputação, acabando com a reputação, qualquer coisa que se falar daquela pessoa se torna verdade. Então, só um corpo. E aquele corpo pode ser jogado como não é uma vala comum, em um riacho, né, como aconteceu no Guarujá há pouco tempo, ou esse corpo pode só simplesmente desaparecer. Ele não tem pai, ele não tem mãe, ele não tem família, é só um corpo. É só mais um pedaço de carne. E aí, a partir desse ponto de vista, o Estado passa a ser cruel, como muitas vezes ele é. Então, o que nós precisamos entender? Essa noção de biopoder é suficiente para contabilizar as formas contemporâneas em que o político, por meio da guerra, e aí, lembra que eu falei que a gente está expandindo isso? África, Oriente Médio, que também é assim, pega o número de refugiados, pega o número de pessoas mortas, de civis mortos nas guerras, implementadas tanto pela hegemonia local, mas pela hegemonia mundial, com os Estados Unidos, com os países mais ricos, né? Então, a gente está falando disso tudo agora. E aí, por meio da guerra, da resistência ou da luta contra o terror, e aí é muito importante a gente pensar nisso, faz o assassinato do inimigo o seu objetivo primeiro e absoluto, né? Então, essa noção de ter o poder de matar e deixar viver é muito importante para a gente. Porque aí, a partir de agora, nós podemos ver e olhar para aquelas cidades na Síria, aquelas cidades no Iraque, no Irã, destruídas, né? A gente pode olhar agora e entender por que aquelas cidades estão destruídas. Nós podemos olhar para a Palestina e entender por que não podem construir e produzir ali. Não da forma que eles deveriam, porque o território é palestino. Então, essa matança, essa mortandade que se providencia a partir dos mecanismos políticos, que podem ser usados a partir dessa ideia da guerra ao terror, por exemplo, que veio a partir de 2011 e 2001, com o 11 de setembro, que tudo passou a ser guerra ao terror. Então, você pode atirar na cabeça de uma pessoa, nós perdemos um brasileiro na França por conta disso, você pode tirar a vida de alguém que tem uma bolsa, e aí não estava correndo,
porque pode ser um terrorista. Então a guerra ao terror levou muito mais mortes do que vinha acontecendo já no sistema, tá bom? Então a ideia aqui é que o biopoder ele extrapolou aqui, né? Eu estou falando do terrorismo principalmente, mas também os terroristas mortos com bombas pelo próprio Estado sírio, pelo próprio Estado iraquiano, pelos aqueles estados ali, Afeganistão e assim por diante, são mortos junto com um monte de outras pessoas, normalmente inocentes. Né? Então a guerra ao terror também é uma forma de biopoder, de necropolítica, que se expande pelo mundo. Aqui no Brasil, nós temos uma guerra ao terror declarada como guerra às drogas, que as pessoas podem subir aos morros para poder matar, entrar nas favelas, para poder tirar vidas. E aí é reconhecido como guerra às drogas. Essa guerra às drogas acaba trazendo muito menos vantagem, vamos dizer assim, se é que tem alguma, do que se legalizasse as drogas, se tirasse daí os poderosos que realmente bancam as drogas e tirasse também aquele monte de policial corrupto a partir do ponto de vista da guerra às drogas, tá bom? Então, quando você enxuga isso, e a gente tem que pensar com seriedade sobre isso, tá bom? Não dá para só simplesmente, eu acho que não deveria, não deveria, eu acho que se liberassem as pessoas iam todos usar. Para de achar. Vamos estudar e a gente sabe que não está funcionando, porque fazem décadas que estão sendo conduzidas esse tipo de política. Mas nós precisamos experimentar coisas novas, tá bom? Entender coisas novas, ver onde está dando certo e o que nós podemos fazer diferente a partir de agora. Outra coisa que nós vamos entender e perceber, e aí nós vemos aqui aquela situação, essa charge também é maravilhosa, que mostra o braço armado do Estado, que principalmente é o que mais mata. Nós temos a polícia que mais mata, mas temos a polícia também que mais morre, e isso é extremamente complicado. Então a polícia não consegue se olhar, ela não consegue ver que quanto mais ela mata, mais pessoas vão querer revidar quando ela chegar. As pessoas não confiam nas polícias, nos países como o nosso, porque as polícias são mais violentas que o crime, que o tráfico. Quando o tráfico resolve ser violento com aquelas pessoas da comunidade. Tudo bem? Então aqui nós vemos uma mãe, né? E o Latuf foi muito feliz em mostrar essa dor. A polícia continua atirando e dane-se quem morreu. Mas esse menino, por exemplo, na verdade, vai ser sempre colocado pela polícia, pela mídia, que também acaba fazendo parte dessa engenharia, né? dessa forma de fazer destruir a vida. E a vida, ela não só é destruída fisicamente, corpo morto, mas ela é destruída em termos de reputação, é destruída a família. Então, aqui não se destrói uma vida só. Nós tivemos aí um garoto que morreu no Rio de Janeiro alguns anos atrás e a mãe não conseguiu sair daquilo e acabou morrendo por conta disso também. Tá? Acabou morrendo de tristeza, como dizem algumas pessoas. Tem alguns vídeos que eu vou deixar aqui para vocês verem depois, mas aí nós vamos entrar numa outra coisinha que é o estado de exceção. Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo do que eu imaginei que ia ficar, mas eu quero terminá-lo para poder deixar para vocês usarem e questionarem e trazerem a discussão. O estado de exceção é uma visão que vem a partir de um autoritarismo que normalmente parte de militares, né? E aí a gente está vendo os dois aqui, as duas fotos, tanto Hitler é militar quanto o nosso regime aqui, quanto o Pinochet também. Normalmente são pessoas que acham que pode ter o domínio da vida e da morte. Se vocês pararem para avaliar, pega todas as milícias, peguem todos os grupos extremistas aqui mais na América, ou eles eram militares ou são paramilitares, foram treinados como militares, foram treinados como militares, ou essas pessoas têm uma ligação ali próxima, ou são policiais, ou estão a serviço do Estado. Então, esses grupos, normalmente eles acham que podem ter o
o poder total, o biopoder, sobre a vida das pessoas, tá bom? Estou falando das polícias, estou falando das milícias, estou falando dos autoritários, que são os governos que tomam o poder a partir das fardas, tá bom? Então a gente precisa dar uma olhada sobre isso. Então o conceito de estado de exceção tem sido frequentemente discutido em relação ao nazismo, ao totalitarismo e os campos de concentração e extermínio. Vamos pensar um pouquinho mais, de uma forma mais branda, em relação aos campos de concentração. Quando a gente vê aqueles locais onde os refugiados são colocados, são inseridos, aquilo parece mais uma forma de proteger o refugiado ou um campo de concentração? Paremos para olhar isso. Paremos para pensar nisso. O que está acontecendo com o mundo que nós achamos isso natural? Vamos gravar um outro vídeo mais tarde sobre normalização e hipernormalização para a gente entender melhor isso. Então, o estado de exceção é quando se tira da sociedade o direito ali dela livremente viver, livremente se tornar melhor. E aí os grupos que impõem o estado de exceção acabam sendo os grupos que tomam o poder de forma dura, totalitária e autoritária, principalmente, tá bom? Aí o nazismo é uma dessas coisas. O fascismo foi outra situação, mas existem outras situações também que talvez não tenha nem nome, como a gente diria, mas a gente pode chamar normalmente de ditadura. E aí, vamos voltar um pouquinho para a teoria, só para poder ficar mais claro. Mambembe vem trazendo outra coisa muito importante aqui. Ele coloca, talvez, um dos elementos que talvez mais catalisem as ideias dele e diferencia um pouquinho ali do Foucault, tá bom? Ele vem falando da raça, porque como Foucault era branco, numa sociedade branca, talvez ele não tenha enxergado a ponto como nós podemos enxergar e a ponto como os africanos podem enxergar, de que a raça faz uma grande diferença nessa questão da necropolítica. Necro, não podemos esquecer que a necro ela é de morte, tá bom? Então, política de morte. Necropolítica seria essencialmente isso, a política de morte. Então, a raça foi a sombra sempre presente sobre o pensamento e prática das políticas no Ocidente. O Ocidente, a gente está falando da Europa principalmente, tá bom? Os Estados Unidos, depois de ser descoberto lá, ser fundado, vamos dizer assim, né? Especialmente quando se trata de imaginar a desumanidade de povos estrangeiros ou dominá-los. Com isso, ele está dizendo para a gente o seguinte, olha só, se as pessoas não usassem a raça como uma forma de desumanizar, imagina o português que chegasse na África para poder tirar aquelas pessoas de lá como mão de obra, como escravo, se ele olhasse para aquelas pessoas como seres humanos. Entenderam? É preciso desumanizar. Quando se trata de imaginar a desumanidade do povo estrangeiro, e aí ele está falando já de forma bem geral na história. Quando os Estados Unidos enfrenta uma guerra, quando outro país enfrenta uma guerra, quando Israel enfrenta a Palestina ali do lado, quando pega uma criança, estapeia uma criança, tira um adolescente, antes de tudo, foi ideologicamente construído na cabeça dessas pessoas que essas pessoas eram diferentes daqueles soldados, daquele povo que está invadindo. Então, para se colonizar, o colonizador olhou e falou, são inferiores, são bárbaros, né? Como diria antigamente na história, está cheio de referência a essa questão da barbárie. E aí, para dominar esse povo, eu preciso tirar a identificação dele como humano. Eu preciso diminuí-lo a ponto de olhar e se eu mato, é só mais um animal, é só mais um corpo sem alma, como o negro era visto durante a escravidão, como é visto por muita gente racista até hoje. Mas além dessa relação de raça, existe a relação principalmente com a miséria, com a pobreza, que o pobre passa também a ser aqui, aí alguns deles brancos, sem humanidade, porque é pobre.
né? E as elites, nossas, as elites americanas, sul-americanas, principalmente as latinas, são as mais perversas que tem no mundo. Tudo bem? E eu não estou nem falando da África, mas eu estou falando das que a gente pode perceber mais próximas. Então, para fazer com que eu mande pessoas daqui para a África para poder transformar aqueles habitantes da África em escravos, para poder fazer com que esses portugueses, esses soldados, essas companhias que iam buscar pessoas para vender, eu tenho que primeiro matar a humanidade daquele ser. Tudo bem? Isso é muito importante entender. É complexo filosoficamente, se a gente for parar a pensar, mas é de uma importância extrema para entender esse papo que a gente está tendo. Tudo bem? Mas também para entender a realidade como tal. E aí, olha só, o racismo é, acima de tudo, uma tecnologia destinada a permitir o exercício do biopoder. Tudo bem? O poder da vida, ou sobre a vida e sobre quem vai morrer, é o que a gente está chamando aqui de biopoder, né? Quem vai se deixar viver. Então, para pensar as histórias que a gente já viu, que foram histórias contadas por escravos, histórias contadas por historiadores em relação aos escravos. Então, o racismo vem para poder dizer, a raça, sua raça é diferente. E a gente vê isso em todo racista. Ele se acha superior. Quando uma pessoa se acha superior a outra, baseado na etnia, na cor da pele, na raça, isso é racismo. Tá? Ela está dizendo para a outra que ela é inferior. E quando o racismo mostra isso, tirando a humanidade, ela pode matar aquela pessoa, matar aquele povo. Tudo bem? Então, aquele velho direito soberano de morte, que é o biopoder. Na economia do biopoder, a função do racismo é regular a distribuição de morte e tornar possível as funções assassinas do Estado. Então, Foucault, e aí entra também uma visão já de Mbembe, essa é a condição para a aceitabilidade do fazer morrer. Quando ele diz que a condição para se fazer aceita, o fato de se matar, ele está dizendo aqui que essa condição é o racismo. Porque o racismo já matou metade do ser humano ali só por ser racista. E aí fica mais fácil destruir o restante. Transformar aquela pessoa só no corpo. Tá bom? Olha só, gente, eu sei que está longo, mas eu acho que é muito importante destrinchar bastante isso aqui. Tá? Então, se essa raça sempre foi a sombra de tudo, hoje o que a gente enxerga como racismo que a gente enxerga como racismo, que foi criado como racismo, que foi denominado como racismo, é uma forma de separar a gente mesmo. Mas separar a gente, não do ponto de vista que os racistas falam por aí, que, vocês que estão separando porque vocês estão falando de racismo. Se nós não falamos de racismo, nós vamos levar esse racismo para vários séculos para frente e vamos acabar daqui a pouco voltando a ter escravos, porque é disso que se trata aqui, a crueldade humana dentro dessa situação, desse contexto aqui. Essas fotos aqui mostram pra gente, fotos e algumas pinturas, como é que se deu o racismo na colonização, ou nas colonizações, né? E aí eu estou falando aqui mais do negro, porque normalmente quem sofre mais racismo no mundo é o negro. E aí não tinha vida para essas pessoas não estarem nem aí com a forma que eles viajavam. Eu sugiro que vocês busquem aí os navios, como essas pessoas viajavam, 30, 40 dias, muitas vezes, deitadas na mesma posição, onde elas comiam, elas faziam suas necessidades, e elas não podiam se mexer durante dias. E aqui nós vamos encontrar uma foto que é aí provavelmente do início do século passado ainda, né, final do século retrasado. Aqui também o nazismo usou o racismo para poder basear a sua política de morte. E aqui, ainda hoje, podemos ver esse tipo de situação com refugiados, em campos de refugiados. Nós vamos só lembrar aqui um pouquinho de que uns 2 ou 3 anos atrás, vimos uma reportagem de que pessoas estavam sendo vendidas quando saíam da África, quando saíam da Síria, quando saíam
dos seus países em guerra ou por medo da fome, ou para buscar uma situação melhor, essas pessoas eram ludibriadas e eram vendidas, e normalmente eram negras essas pessoas. Continua acontecendo, a escravidão continua, principalmente quando se é negro. Então, o racismo é primordial para entender essa visão deturpada de que o outro é inferior porque a cor da pele dele o torna inferior. E aí, corpo matável, consequentemente. Então, o Foucault ainda afirma que o direito soberano de matar, ou Dort Grave, né? Dort Grave, e os mecanismos de biopoder estão escritos na forma que funciona todo o Estado moderno. Então, o Estado moderno, a gente está falando aí de nos últimos 200 anos, talvez 300 anos, foi se construindo a partir dessa visão de que o Estado soberano ele tem o direito de matar. E a partir da construção de que o Estado detém o monopólio da violência, mais ainda. Tudo bem? Então, uma outra coisa, as colônias, né, são um local por excelência em que o controle e as garantias de ordem judicial podem ser suspensos. E aqui, quando a gente está falando de ordem judicial, a gente está falando da lei. Lá nas colônias, mas aqui também, até hoje, nós vemos isso, os direitos que aquelas pessoas deveriam ter, elas deixam de ter porque o colonizador se acha melhor que aquelas pessoas. A zona em que a violência do estado de exceção supostamente opera a serviço da civilização. Então, a partir daquele momento que se colonizou, e aí nós estamos falando mesmo das colonizações, se tornou um estado de exceção para aquelas pessoas que estavam lá. Então, aquelas pessoas não poderiam fazer o que elas queriam, o que elas podiam fazer antes do colonizador chegar. E essas pessoas poderiam ser dizimadas com uma facilidade muito grande pela simples consequência de ser o que eram, pelo simples fato de serem diferentes do colonizador, de terem cor diferente. Consequentemente, aos olhos do conquistador, todo mundo era selvagem. A vida selvagem é apenas outra forma de vida animal. Era um porco, era um tatu, era uma paca, né? Era um cervo, tudo bem? Todas essas pessoas que estavam lá quando o conquistador chegou, elas podiam ser matáveis, pessoas. É dessa situação que a gente está falando. E essa situação perpetuou-se até hoje, quando a gente olha o Estado da forma que age. Então, uma experiência assustadora, algo alienígena, né? Então, o outro que estava sendo tornado selvagem, algo alienígena além da imaginação ou compreensão. Para que aquele conquistador pudesse fazer o que quisesse daquela vida, ele precisava enxergar aquela vida como algo que podia trazer prejuízo, ser ruim, era algo que era incompreensível. Então, imagina os portugueses chegando aqui, encontrando índios peladas, indígenas, e esses povos nativos, originários, que eram donos desse espaço aqui, que já tinham cuidado da natureza da forma que eles sempre cuidaram, passaram a ser vistos como animais, que eram os animais que eles também conviviam no dia a dia. Tudo bem? Então, para poder matar o índio, para poder enganá-lo, para poder obrigá-lo a fazer coisas que ele não queria, ele precisava ser visto do ponto de vista do conquistador, do Estado que estava chegando e invadindo as terras. Eles precisavam ser vistos como animais ali, como uma vida selvagem e como algo alienígena. E aí, um ou outro passo que a gente pode levar aqui, um outro desenrolar dessa situação da biopolítica, mas principalmente em relação à necropolítica, é o valor que nós temos como seres humanos dentro do sistema capitalista ou do sistema como um todo. Então, historicamente, capturar e fixar dependentes por meio de dívida tem sido sempre um aspecto central, tanto na produção de pessoas como na construção do vínculo político. Está dizendo o seguinte, que desde sempre as pessoas precisavam ter um vínculo com aquele conquistador, com aquele explorador, e aí não importa, aqui tem até um pouquinho que a gente podia entrar na questão trabalhista, mas não é essa a questão aqui. Se criava vínculos, e se cria, hoje a gente chama de coronelismo, por exemplo, a maioria daquelas pessoas dependentes
do coronel da região aqui. No São Paulo ainda tem, aqui em São Paulo, que não, no Brasil ainda tem. Pelo interior do Brasil, talvez no interior de São Paulo mesmo. Mas esse vínculo que se tem, que é criado, porque ele mora na terra, porque ele deu a casa, porque ele ajudou a construir, é um vínculo que muitas vezes fazia com que aquele senhor, né, aquele coronel, se sentisse superior ali. E, consequentemente, podia exigir, por exemplo, que essa pessoa votasse no filho dele, no amigo dele, e assim por diante. Né? Até hoje, você tem histórias de que a troca de água, por exemplo, Alagoas, alguns estados do Nordeste, por voto. Vocês imaginam isso? Bem comum, que deveria ser universal, ser trocado por voto, para que as pessoas possam sobreviver naqueles locais. Tais obrigações foram cruciais para determinar o valor das pessoas e julgar o seu valor de utilidade. Então, nós temos o valor monetário dentro do sistema capitalista? Temos. Então, quando o seu salário é seu valor monetário, e aí eu falei que não ia entrar e me aprofundar, mas é só para vocês entenderem. Quando eu estou desempregado, eu passo a ser um corpo sem muita utilidade para o sistema. Por quê? Porque a partir do momento que eu não giro dinheiro, eu acabo sendo oneroso para o Estado, sendo oneroso para o mercado. E aí, minha utilidade passa a ser menor dentro desse sistema. Como eu não tenho utilidade, eu posso ser descartável, eu posso ser deixado a morrer. Eu posso ser mais um corpo, ser deixado a morrer. Então, se eu fico doente, o Estado não vai se preocupar muito, a não ser com o que está ali. E o que está ali, normalmente, é uma falta de estrutura tremenda, muito grande. E o que acontece? As pessoas vão, muitas vezes, com a doença que poderia ser uma doença facilmente curável e podem morrer. E vocês devem ter escutado muitas histórias sobre isso, principalmente quando você depende do sistema público de saúde. Tá? Então, quando o seu valor de utilidade não estão demonstrados, podem ser destruídos como escravos, peões ou clientes. E aí, pega as ligações que vocês recebem, que nós recebemos o tempo todo, de cobrança, quando você deixa de pagar uma dívida. Então, esse valor monetário está no nosso dia a dia, mesmo classe média, mesmo quando a gente ainda consegue bancar algumas coisas na nossa vida. Mas quando eu deixei de ser a pessoa que pagou certinho ali, porque eu não tinha mais condições, eu perco a utilidade. Eu não sou mais um bom cliente, eu passo a ser só um peão ali que vai comprar e comer só se puder pagar à vista e assim por diante. Tá bom? Algumas pessoas aqui entram para a escravidão porque não tem como mais bancar dentro da sua sociedade e aí muitas vezes são levadas a ir para a escravidão não porque elas querem, mas porque elas são ludibriadas aí. E aí a gente pode falar de tráfico de crianças, de mulheres, de homens e assim por diante. Então, as formas de necropolítica no mundo. A gente vai falar um pouquinho de algumas delas aqui para ir fechando. E olha só, enquanto categoria política, as populações são então decompostas. Então, dentro dessa visão da necropolítica, eu preciso quebrar a sociedade, a população daquele país, em pedaços para poder puni-las de acordo com o espaço que aquela pessoa ocupa dentro da sociedade. Então, se a gente for pegar um pouquinho mais a África, por exemplo, as crianças soldados, as vítimas ou refugiados, né? As vítimas da guerra ou os refugiados, os civis que já sofreram com aquela guerra, com aquela destruição imposta pelos estados, ou simplesmente massacrados ao modo dos sacrifícios antigos, que seja ali de ser jogados de alguma forma cruel na questão dos crimes, ali, na punição pelos crimes, né? Ou por acharem que foi criminoso aquele corpo. Então, imagine então, uma pessoa que é morta, enforcada, é morta, esfaqueada, é morta por cortar, guilhotinada. Essa pessoa ela está meio que ali dentro dessa onda aí dos sacrifícios antigos, porque uma pessoa está matando outra não porque foi uma briga, mas porque eu estou sacrificando para que os outros tenham como exemplo, para que os outros se vejam refletidos para não cometer o mesmo erro, né? O erro de ser pobre, o erro de ter roubado, qualquer coisa assim. Enquanto os sobreviventes,
ali são os poucos que podem sobreviver, porque podem pagar, porque fogem, alguma coisa assim. Depois de um êxodo terrível, são confinados a campos de zona de exceção, que eu falei há pouco lá atrás, dos campos de refugiados, que mais parecem com campos de concentração do que um local onde as pessoas estão sendo recebidas como seres humanos. Então, como se tem instalado a necropolítica no cotidiano? No Brasil, e aí esse é um pensamento mais nosso mesmo, mas também se expande lá para outros países periféricos, tá bom? Por exemplo, a falta de infraestrutura, o que mata de pessoas, a falta de infraestrutura, não está escrito. Então, saneamento, né? O fato de não ter asfalto nas ruas onde as pessoas moram, o fato de não ter água, tudo bem? O fato de não ter hospitais que possam salvar as vidas, de não ter médico. Tem um monte de cidades no país que não tem médico. Que o médico vai uma vez por semana porque ele sai de outro lugar quando vai. Cada mês, uma vez por mês, tá bom? Então, isso é falta de estrutura. Não tem posto de saúde, não tem remédio para essas pessoas e assim por diante. A guerra às drogas, que nós já comentamos anteriormente, é um resultado da necropolítica como um todo. A precarização do trabalho, hoje mais do que nunca, e aí nós temos visto muitos espaços sendo ocupados aí nas mídias, principalmente nas mídias independentes, dos motoboys, dos entregadores, que estão claramente mostrando que não deu certo aquela reforma em 2017, que já vinha sendo feita aos pouquinhos desde de 1990, né, onde foi se precarizando com a terceirização, quarteirização e assim por diante. E hoje nós chegamos no momento onde o sistema está dizendo que todo mundo é empreendedor. E aí a gente chama isso de uberização. Então você tem lá um engenheiro que ganhava 15 mil reais numa empresa, ele está ganhando 3, mas ele acha que, melhor para ele. E por que ele acha que é melhor? Porque ele foi o tempo todo enganado. Ele ganha 3 mil reais, mas ele, para fazer isso, ele trabalha 12, 14, 15 horas por dia para chegar nisso. Eu estou falando 3 mil reais limpo, vamos pensar assim. Só que o 3 mil reais limpo, em relação ao trabalho dele, porque quando ele vai para casa com esses 3 mil reais, ele não consegue manter a estrutura que ele mantinha ganhando uns 15 mil. Então, pessoinhas, a ideia aqui central é que a gente comece a olhar de verdade para esse tipo de coisa. E cada vez mais a mídia ajuda a vender esse tipo de coisa, porque o sistema é que mantém a mídia. Os donos do poder, que são as elites, são os pouquíssimos 1%, é que mantém essas ideologias que a gente compra. De que todo mundo pode ser empreendedor, de que o menino que está ali vendendo, entregando pizza, entregando para o Rappi, para o iFood, para o Uber Eats, são empreendedores. Mas eles estão levando para casa 400, 500, 900 reais, menos de um salário mínimo, boa parte deles estão levando para casa. Fora a exploração, ele não consegue, não tem nada de direito. Fora a exploração, muitas vezes tem que dormir na rua. Fora toda a exploração do dia a dia, durante o dia. Ele muitas vezes está cansado demais para voltar para casa. Então tudo isso tem que levar em conta nesse sentido. Falta de saneamento, como nós falamos lá, né, na infraestrutura. Doenças sem controle, nós estamos vivendo isso. Nós estamos vendo com clareza a necropolítica sendo implementada, sendo usada, sendo demonstrada, vamos colocar assim, no nosso dia. Porque quem está morrendo, pessoas, eu consigo ainda trabalhar de home office enquanto eu tenho um trabalho, porque essa situação também vai fazer com que muitas empresas demitam. Mas a doença em si, talvez eu não tenha riscos, porque eu não estou saindo. Então eu tive, por exemplo, logo no início de março, meados de março, suspeita, mas não tinha, para você ter ideia, eu tenho plano de saúde. Eu não tive direito a fazer um teste para saber se eu estava ou não. Para ter consciência de que eu teria que fazer um monte de coisa em casa para poder evitar que outras pessoas pegassem, eu não pude fazer um teste. Se eu não tivesse consciência e pensasse nas consequências de
agir de qualquer jeito, eu provavelmente estaria andando, dando rolê, me passando doença para todo mundo, se realmente eu fiquei doente, porque até hoje eu não tenho certeza. Muitos dos sintomas eram, mas eu não tenho certeza, porque eu não fui testado. E essa doença sem controle poderia ter sido muito melhor controlada. Eu não estou dizendo que poderia ser evitada. Veja só, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a gente ter parado um mês inteiro, esperado a doença dar uma amenizada, dar uma amainada, né? E já estaríamos há 2 meses ou mais de 2 meses em abertura. Tudo bem? Porque nós não iríamos conseguir evitar a doença porque ela veio. Veio pelos ciclos que seja, como alguns colocam, eu não gosto muito do julgamento, mas veio de fora. Quem viaja para fora do país não são pessoas que moram na favela com frequência, vamos dizer assim. E aí, quando essa doença veio, ela poderia ser melhor trabalhada, essa doença poderia ter sido mais controlada, mas o Estado não conseguiu e não quis fazer. Porque essas pessoas sabem que esse tipo de doença, esse tipo de situação afeta, se não só, mas principalmente, os que eles acham que são descartáveis. O corpo matável, o corpo que pode se deixar morrer, o corpo que vai se escolher viver. Tudo bem? Os aparelhos repressivos do Estado, e aí a gente está falando das polícias, principalmente, mas também a Força Armada aqui, quando faz intervenção. O genocídio da população jovem negra, e essa aí era feita tanto pela polícia quanto pelo crime, né? Então a maioria dos jovens, ou das mortes violentas no país, são jovens até 25, 30 anos, negros, 60%, 70%, tá nessa faixa. A gente está dizendo o quê? Que eu estou matando de novo a partir da raça. Eu estou tirando a vida a partir da raça. E aí, quando você coloca na violência policial, esse número também é muito, muito grande. Negros e jovens. Tudo bem? O encarceramento é uma forma de matar. O encarceramento é feito em massa, e não é de agora. O encarceramento é feito em massa desde depois da abolição. A abolição fez que tinha de pior naquele momento, que simplesmente jogou aquelas pessoas nas ruas, ao invés de dar estrutura, oferecer para eles espaço para aquelas pessoas sobreviverem, cultivarem, trabalharem, mas não. Se preferiu trazer pessoas brancas para fazer um mestiçamento e trabalhar onde os escravos trabalhavam, ou seja, você, ao invés de pagar para aquelas pessoas que já tinham sido exploradas, durante toda a sua vida, você jogou elas fora, corpos. E aí, você trouxe outras pessoas que não são só corpos, são pessoas que mereciam respeito do ponto de vista daqueles senhores daquela época. Tá bom? Então, encarceramento em massa também é uma forma de necropolítica. Veja só, também nessa situação, quantas pessoas estão morrendo e estão adquirindo a doença dentro dos presídios, e o Estado está escondendo os números. O Estado não está permitindo mais as pessoas familiares saber o que está acontecendo. E aí, a gente está falando de um Estado que, ao mesmo tempo, mantém encarcerado de forma extremamente incompetente, extremamente incoerente com a lei, com o Estado Democrático de Direito, pessoas sem sequer ter um processo rodando, sem sequer ter sido julgado e condenado. Então, pessoas, a gente está falando de necropolítica, da forma mais perversa que tem de se fazer política. E nós, como seres humanos, precisamos mudar esse ponto de vista. Tudo bem? Eu vou deixar aqui algumas fontes, né? Diplomatique tem um material muito bom que vocês podem ler lá. E tem uns 2 vídeos aí, que é o vídeo do Safado e o outro vídeo do menino que agora eu esqueci o nome. Mas qualquer coisa me chama que eu passo para vocês. Então, dá uma olhadinha para vocês poderem entender um pouquinho melhor essas questões. E chamem. Puxa, não entendi muita coisa que você falou. Chama. Aí eu acho que precisa definir melhor. Eu acho que você errou ali também.
como eu disse, é uma visão do que eu li, do que eu estudei, mas pode ter algumas coisinhas ali no conceito que eu deixei passar, que eu também entendi de uma forma que vocês não entenderam. Chama para conversar, tá bom? Pessoal, foi um prazer falar sobre isso. Não é um prazer pensar e refletir sobre isso, porque é muito doloroso para mim. Tem uma coisa da empatia em mim desde muito cedo, que sempre me fez sofrer muito com a dor do outro. Mas nós precisamos falar muito sobre isso, conversar muito sobre isso, discutir muito sobre isso, em todos os lugares possíveis e imagináveis. Se você não gosta de política, o problema que você está trazendo para os seus filhos, para os seus netos, é muito maior do que você imagina. Se você não gosta de discutir assuntos hoje que vão afetar a vida do país inteiro daqui a alguns anos, você está com problema. Porque você também vai fazer parte desse país daqui a alguns anos e esse país vai estar com problema, que é o que nós estamos vendo agora, tá bom? Pessoas, foi um prazer, vamos continuar nos falando, tá bom? A gente se vê por aí. Até o próximo vídeo, até mais.